paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Este momento, abrimos a Sagrada Escritura, meditamos na Palavra do Senhor, vemos o que Deus tem para nos dizer neste dia. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Veja como nós vamos crescendo dia após dia no estudo da Palavra de Deus. Amados, é sempre tempo de renovar nossas esperanças. E assim nós vemos também uma passagem na Bíblia. O que aconteceu com Neemias. Imagine sua vida como uma cidade. Ou então, imagine a sua cidade devastada, destruída. Nós sabemos bem, em maio desse ano nós passamos cheias fora dos limites. E da noite para o dia, pessoas ficaram sem suas casas, sem seus lares, perderam tudo. Mas na nossa vida pessoal também pode ser assim. Quem sabe você já passou por momentos difíceis, batalhas que deixaram marcas, como ruínas no meio de uma beleza que ainda existe lá no fundo. Mas Deus, neste momento, Ele te convida a ir além dessas ruínas, além dessas feridas, além dessas marcas que ficaram com esse sofrimento, e Ele te encoraja a reconstruir, a encontrar a alegria e a paz que você tanto deseja. Veja, em Neemias no capítulo 1, no verso 4 diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No primeiro momento em que Neemias se deparou com Jerusalém totalmente em ruínas, ele parou, sentou-se, chorou. Quem sabe ele fez como nós, coloca a mão na cabeça e diz: e agora? Como fazer? O que fazer? Qual será a solução? Talvez você também se sente assim diante dos seus problemas, diante dos desafios que parecem intransponíveis. Seja talvez um relacionamento desgastado, um sonho adiado, uma crise de fé, uma crise nas finanças, as muralhas que estão na tua vida, meu irmão, minha irmã, podem parecer invencíveis aos teus olhos neste momento. Mas aqui, se nós continuarmos lendo a história de Neemias, ela nos ensina que a reconstrução é possível e que Deus está do nosso lado neste processo. O primeiro passo é nos voltarmos totalmente para Deus em oração. Porque ali na oração nós nos conectamos com Deus, Deus vai falando aos nossos corações, Ele vai nos acalmando, Ele vai nos dando esperança, Ele vai renovando o nosso ânimo. E então é nessa entrega, nessa confiança em Deus que nós encontramos força para seguir em diante. A fé alicerçada no Pai, ela nos permite ver a beleza que está escondida nas ruínas, ver que ainda há uma luz no fim do túnel, ver que há um potencial de transformação em cada situação que nós passamos. Não é o fim, porque para Deus não existem causas perdidas, causas impossíveis. Então lembre-se que com Deus ao seu lado, você terá sabedoria para tomar as decisões acertadas, a coragem para enfrentar os desafios que estão na tua frente, a perseverança para continuar mesmo quando tudo parece difícil, destruído, desmoronado. A jornada de reconstrução, meus irmãos, não é fácil, não é tão simples assim. Exige muito esforço da nossa parte, exige renúncia, mas com fé e esperança você verá a cidade da sua vida se transformar num lugar de paz, de alegria, de realização, de total mudança. Lembre-se,
nesse processo você não está sozinho. Deus está com você, está te guiando, está te fortalecendo, está te capacitando a cada passo. Então, acredite na sua capacidade de reconstruir e abra o seu coração para a transformação que Ele deseja realizar na sua vida. A reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída foi inicialmente chorar. Chorar como nós, diante das situações, diante do momento de extrema aflição, nós nos sentimos impotentes, fragilizados, inseguros. O choro pode se tornar o escape, o alívio de muitos. Chorar é sentir a dor pelo desgaste, pela destruição. Isso pode nos ajudar a aprender e refletir sobre a nossa composição emocional. Quando choramos, nós liberamos sentimentos reprimidos, como medo, ansiedade, estresse, frustração, raiva. Nós colocamos para fora e colocamos diante do altar do Senhor. Dessa forma, o choro é uma das maneiras pelas quais a mente vai se limpando de sentimentos, de energias desgastantes que estão ali armazenadas. Não tem mal nenhum chorar. Porém, nós não vamos ficar chorando, lamuriando a vida toda. Há um momento em que Deus nos diz: levante-se, filho, eu quero falar contigo. Naquele momento nós vemos aqui que a tristeza foi tanta que Neemias não tinha força para mais nada inicialmente. Ele viu a cidade completamente em ruínas, destruída, e então ele não sabia nem o que fazer, nem por onde começar. Mas ele não podia demonstrar tamanho desespero para não desanimar totalmente o povo de Deus. Então ele teve que tomar a difícil decisão de fazer algo por Jerusalém. Jerusalém destruída simboliza a situação que muitas famílias, igrejas, vidas, lares estão sendo oprimidas pelas circunstâncias, pelo mundo, pelas trevas. Neemias representa aquele servo ou aquela serva de Deus que vê essa situação e fica muito triste. Fica então no dilema entre se desesperar ou então dar esperança para aqueles que precisam. Por pior que seja a situação, meu irmão, minha irmã, vale a pena ter esperança, porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oh, aleluia! Quando estamos tristes, não conseguimos pensar. Parece que a nossa mente se bloqueia. Você já se sentiu assim? Parece que você só enxerga escuridão, muralhas, obstáculos. Por isso precisamos aprender a alimentar a nossa esperança em situações de desespero. Olhar para a palavra. O significado de esperança assume formas diferentes para cada pessoa. Há os que se agarram a ela em todas as situações da vida. Os que se lembram da sua existência apenas quando a vida impõe provações. E existem aqueles também que são tão pessimistas que preferem ignorar a esperança, a fé por completo e assumir que a sua vida é dura e pronto, que não tem saída. Agora, ter esperança é um sinal de saúde mental. Quando estamos adoecidos na mente, não temos esperança, não temos fé, e então a depressão chega. E a depressão é a total ausência de esperança, quando a pessoa não vê mais nenhuma luz no fim do túnel.
como você está? Você crê que tem solução? Ou você também está sem esperança? Veja aqui comigo como Neemias conseguiu transformar toda aquela tristeza em esperança. Oração, em primeiro lugar. Oração, achegar-se a Deus. O capítulo 1, dos versos 5 a 11, nos traz uma linda oração intercessora por sua terra, por seu povo, por tudo aquilo que estava passando. Certamente Neemias fazia suas orações constantemente, mas agora, diante dessa situação, foi com muito mais intensidade. Em sua oração, Neemias, ele pede a Deus que se lembre da aliança que ele fez com o seu povo, que ele olhasse com misericórdia para essa situação. Ele implora a Deus que preste atenção à sua súplica em favor do seu povo. Em sua oração, Neemias pede perdão pelos pecados praticados por seu povo, pelos antepassados. Ele se arrepende junto com o seu povo. E então Neemias reivindica a Deus as promessas que haviam sido feitas por ele no passado, de que Deus reuniria novamente todos os israelitas que estavam dispersos por aí. A oração de Neemias se resume nas seguintes palavras: lembrança da aliança, súplica por misericórdia, perdão dos pecados, reivindicação das promessas. Você pode basear sua oração nessa oração. Abra Neemias no capítulo 1. Veja como começa a história. E depois, continue. E nos versículos 1 a 6 conta que Neemias, ele costumava servir ao rei com muita alegria. Mas certo dia, diante de toda aquela situação, o rei percebe seu abatimento e pergunta por que Neemias estava assim. O porquê de tanta tristeza e aflição. Neemias parecia estar tão próximo do rei, ao ponto do rei perceber no seu semblante, no seu rosto, que o seu estado de espírito estava abatido. E então, em resposta ao rei, Neemias disse que não tinha condições de servi-lo com alegria. Aquela alegria de sempre, porque a sua cidade e o seu povo estava completamente em ruínas. O rei então pergunta para Neemias o que poderia ser feito para mudar aquela situação. Além de orar a Deus, Neemias estava atento e aprendeu a aproveitar as oportunidades. Ali, quando o rei perguntou o que podia fazer, ele já sabia que podia contar com o seu auxílio. Ali se abriu uma oportunidade. E vemos que a rainha também estava presente num momento propício para sensibilizar o rei. Pediu ao rei Artaxerxes que um tempo para que ele pudesse ir à cidade, realizar a obra da restauração dos muros de Jerusalém, e também pediu o material necessário para fazer essa reconstrução. O rei permitiu que ele se ausentasse, que ele fosse à sua cidade, e também ele patrocinou a reconstrução da cidade santa. Oh, aleluia! Neemias sabia que precisaria de muitos apoiadores, por isso também pediu que o rei enviasse cartas para os governadores que estavam ali além do rio Eufrates, exatamente no caminho para Jerusalém. Pediu uma carta para o guarda da floresta real. Pediu que este lhe fornecesse madeira para a obra. Também levou consigo uma escolta de soldados do rei e cavaleiros para fazer a sua segurança durante a viagem. E assim ele foi aproveitando as oportunidades que foram surgindo, e isso foi lhe dando ânimo.
E nós vemos que com essas cartas, por onde Neemias passasse, as portas seriam abertas. Veja, aqui nós percebemos que Deus moveu o rei para abrir caminho para Neemias, dar a provisão e a proteção necessária, e também as cartas que ele precisava, recomendando respeito ao seu nome. E a mesma coisa Jesus prometeu aos seus discípulos e promete a nós hoje: batei e abrir-se-vos-á, quem bate, abrir-se-lhe-á. Amados, eu e você precisamos aprender com essa história que nós precisamos parar de ficar lamentando e aprender a bater nas portas que estão diante de nós. Aprender a agarrar as oportunidades que surgem. Existem portas esperando para serem abertas. Basta apenas uma iniciativa nossa. Muitas pessoas reclamam que não tem emprego, que não tem dinheiro, mas não estão se esforçando suficientemente ou não aceitam um serviço que às vezes consideram inferior ao que desejam. Muitas vezes temos que abrir as pequenas portas para depois serem abertas outras portas maiores de oportunidades para as nossas vidas. Amados, a partir daqui nós aprendemos: aproveite as oportunidades, conte com a poderosa mão de Deus. Nós vemos aqui que diz em Neemias orou, bateu nas portas certas, avaliou toda a situação, mas acima de tudo aprendeu a confiar na soberania de Deus. Oh, aleluia! Neemias teve muitos problemas, sim. Teve, para conseguir vencer a tristeza e ter alegria de novo de ver a cidade restaurada. Vários adversários tentaram paralisá-lo. Vários adversários tentaram de todos os modos atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Sanbalat e Tobias armaram várias ciladas para impedir ou atrasar a obra que Neemias estava realizando. Mas Neemias sempre falou da mão de Deus, que estava sempre com ele, e ele orava pedindo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Neemias não se desviava do seu propósito. Sua resposta aos inimigos sempre era que ele estava muito ocupado e que não poderia parar o serviço para atendê-los, garantindo que ele não precisava da sua ajuda, pois o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Há muitos que vão tentar te paralisar. Quem disse que tudo são flores? Existem barreiras no caminho. Existem obstáculos na caminhada, mas cada uma delas deve ser enfrentada com fé e perseverança. Não se desespere. Com Deus, nada está perdido. Você pode ter perdido tudo, mas Deus te dará estratégias, recursos e oportunidade de começar tudo de novo, melhor do que antes. Portanto, fique firme em Deus, aguarde a sua salvação, porque Deus jamais se atrasa. Na hora certa o Senhor te dará livramento, pois a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A palavra de Deus nos ensina e nos promete que não há nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém, nem mesmo o diabo, nem mesmo as circunstâncias dessa vida. Nada pode impedir o agir de Deus em sua vida. Então creia, meu irmão, minha irmã, que a sua vida está nas mãos de Deus.
E sendo assim, não importa o que te fizer o homem, se levantar calúnia, quiser impedir a reconstrução, quiser dizer para você que não vale a pena, Deus está no controle. E então nós sabemos que quando Deus está no controle, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, a pergunta é, o que nós temos que meditar, refletir, a nossa vida está nas mãos do homem ou de Deus? A nossa esperança está em homens ou está em Deus? Entregue-se nas mãos poderosas de Deus. Espere em Deus, confie em Deus, descanse em Deus. Mesmo que tudo pareça tão difícil, continue esperando contra a esperança, até que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia! Por isso, podemos até chorar, sentar por um momento, mas nunca se desespere, nunca desanime. Mesmo para o homem tudo é impossível, mesmo que para o homem não haja quaisquer chances, porque para Deus nada é impossível. Entregue tua causa nas mãos de Deus neste momento. Aleluia! Entregue a tua causa com fé e com confiança nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Peça a Ele em oração estratégias, oportunidades, portas abertas para mudar completamente o cenário que você tem vivido até aqui. Nós clamamos, nós pedimos ao Senhor portas abertas em nome de Jesus. Amém? Então, não deixe o desespero tomar conta de você. Creia no Deus Altíssimo e Ele te ajudará na reconstrução de qualquer que seja a situação que você está enfrentando agora.